pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro sobre fechamentos. Como a Ana falou, eu já estive aqui antes falando sobre isso e agora é um prazer novamente falar desse assunto que envolve a escrita acadêmica, né? Se nós pudermos entender os fechamentos como mais um dos gêneros acadêmicos de autoria da nossa vida acadêmica e da produção que nos é esperada como alunos de graduação, de pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, é esperada da gente essa autoria, que cabe a um fichamento como gênero textual de introdução aos estudos, né? Aos estudos científicos, digamos assim. Então, uma breve apresentação minha. Eu sou mestranda no programa de pós-graduação em administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e também mantenho vínculo com o Instituto Federal de Santa Catarina através dos cursos livres de revisão de texto. Eu já trabalho nessa área de revisão textual há uns 3 anos e através das minhas experiências também como voluntária extensionista no Laboratório Integrado de produção acadêmica da universidade, a gente vem trabalhando diversos gêneros textuais e através dessa experiência eu trago para vocês algumas das reflexões que a gente vem trilhando nessa jornada de letramento acadêmico. Então, a nossa primeira atividade que eu trouxe para vocês, deixa eu encerrar o compartilhamento aqui, é, na verdade, uma pergunta sobre qual é a familiaridade que vocês têm com o gênero do fichamento. Eu vou copiar aqui o link para poder abrir numa nova aba e a gente ver como é que vocês se sentem em relação à produção desse gênero textual. Vamos ver aqui, eu vou colar no chat e também vou compartilhar essa tela aqui com vocês, caso vocês queiram pegar o QR Code. Deixa eu colocar aqui. Vocês podem usar esse QR Code aqui ou então votar por esse link que eu coloquei aí no chat. Vou dar aí uns 3 minutinhos para vocês responderem. Tá equilibrado, hein? Vamos lá, será que ainda temos mais respostas? Maravilha, olha só. Que legal. Bem distribuída a turma. Dá só mais alguns minutinhos. Se alguém ainda quiser votar, não tiver votado. Vamos lá, no próximo minuto, a gente vai para o próximo. Legal, pessoal. Aqui só fechando essa aba para a gente ver. A maioria, pelo menos, já tem alguma experiência ou pouca experiência, o que é bem legal de ver.
Nessa próxima pergunta eu vou querer saber de vocês o que é que vocês têm feito dos fechamentos de vocês. Mesmo quem não tenha nenhuma experiência, pode responder colocando o que você acha que serve, para que serve um fechamento, ok? Então, vamos lá para a próxima pergunta. Eu também vou colocar aqui no chat. Só um minutinho que vai sair aqui. Agora. Vamos ver o que vocês vão me dizer aí. Organizar as ideias para estudar e esquematizar leituras, atividades avaliativas na universidade, não sei, pretendo descobrir, maravilha. Vamos lá. Resumos para esquematizar de novo, compreender melhor a leitura. Exato. Várias ideias aqui, pessoal. Vocês estão craques em fichamento. Leituras pessoais, fixação de conteúdo, excelente. Otimizar o processo de escrita. Isso, estudar, organizar as ideias, estudar. Estudo de artigos, mestrado. Que legal. Sintetizar conteúdo, fazer resumo. Que legal, pessoal. Para organizar as ideias. Excelente. Para ter uma ideia. Para resumir, destacar alguma parte importante do texto, sim. Para otimizar o tempo. Exatamente. Fixar as ideias de leitura. Fechar as principais informações do texto. Isso, dá a ideia exatamente, essa ideia de preencher uma ficha para trabalhos acadêmicos, facilita o uso das referências, concordo. Organizar as ideias mais importantes, e esse aqui maior que eu deixei passar, ajudam a memorizar exatamente. Exato. Para estudar, revisar, fixar o conteúdo. Excelente, pessoal. Eu vou aqui, se alguém tiver mais alguma contribuição, eu já vou fechar essa aba para a gente começar a nossa conversa. Acho que não tem mais nenhuma, né? Então, vamos fechar esse aqui e voltar para a nossa apresentação. Vocês vão ver que eu vou ficar mudando as abas, porque eu pensei justamente num workshop mais interativo com vocês. Então, a gente vai ter várias atividades assim. Vamos lá. Passada essa etapa inicial, queria dizer que vocês estão de parabéns, mesmo quem ainda não tem uma ideia do que é fechamento. Vocês conseguiram organizar bem as ideias sobre o que vocês estão fazendo, então é exatamente isso. O fichamento, na sua origem, ele começou ainda antes da era do computador, em que a gente precisava organizar todo esse conteúdo que a gente não tinha acesso automático, pelo menos prontamente acessível, como a gente tem hoje nas telas, porque a gente precisava, eventualmente, devolver essas fontes bibliográficas para as bibliotecas, para os acervos de origem. Então, o fichamento acabava sendo a única fonte de consulta daquele material que a gente tinha lido, e por causa disso a gente tentava fazer o maior número de citações ou transcrições possíveis desse material fonte. E até hoje o fichamento é utilizado com essa finalidade, apesar da gente ver aí umas remodelações desse gênero dentro da academia, que é o que a gente vai tratar hoje, né? Quais são os tipos de fichamento, o que a gente pode fazer e como é que a gente pode construir o nosso próprio para diversas intenções
que a gente tem ao longo do nosso processo de estudo, né? Então, o fichamento, segundo esses autores que eu trouxe aqui, ainda é considerado um registro do conteúdo de uma obra, e ele pode ser principalmente constituído pelo resumo e pelas citações desse texto-fonte, além de conter a informação do local onde ela pode ser encontrada e acessada, porque ainda existe essa função do fichamento, como eu falei anteriormente, desde a sua origem, de catalogar e de servir como um registro oficial de onde eu posso retornar aquela fonte caso eu precise consultar o material novamente. Então, ela serve, como vocês bem colocaram, para organizar a sequencialidade das informações coletadas e também para promover uma interlocução com outras fichas de outras obras. E é aí que a gente tem a ideia do fichamento como um gênero em si, e não só como um instrumento de estudo. Porque se a gente entende que existe digamos assim, uma ideia estabilizada do gênero que se espera de um fichamento, né? E se esse gênero consegue dialogar com outros tipos de fichamento e com outros tipos de gêneros textuais científicos, a gente tem que isso já se torna um gênero discursivo estável que participa de um conjunto maior de textos dentro desse meio científico e que a gente precisa compreender aí os mecanismos que compõem a sua função enunciativa e também o seu propósito definido, resgatando aí alguns dos conceitos do Círculo de Bakhtin sobre essa ideia ou teoria dos gêneros discursivos, né? E nós trazemos aqui como proposição principal desse workshop que o gênero fichamento não é apenas uma seleção dos fragmentos centrais de um texto. Não parte apenas dessa transcrição que muitas pessoas ainda retêm como sendo a principal função do fichamento, porque justamente ela mantém diálogo com outros gêneros textuais, né? Essa função enunciativa do fichamento não traz apenas essa neutralidade que a gente vê de apenas você consultar um material e resgatar isso depois para uma consulta. Apesar de ainda alguns professores utilizarem o fechamento com esse objetivo nas suas disciplinas. Então, vocês vão encontrar aí várias práticas, na verdade, e resgatem essas funções diversas do fichamento. Então, Campos definiu algumas das funcionalidades que a gente está conversando aqui sobre o fichamento, e ao longo do tempo, justamente essa questão da gente precisar resgatar na memória aquilo que a gente consultou de uma forma sistemática, organizada e documentada das leituras, é que acabou proporcionando essa estabilização do gênero dentro do meio científico. Principalmente, como eu falei, alguns alunos e alguns leitores, aqui a gente entende como sendo dois sujeitos praticamente intercambiáveis, porque você pode não necessariamente fazer um fichamento de uma obra científica, mas sim porque você é um leitor e quer resgatar algum conceito que você viu naquela leitura, ou as ideias principais daquela leitura, até em outros meios, não necessariamente no meio científico, e você não vai ter acesso a esse recurso, ou não vai querer ter o mesmo tipo de leitura aprofundada que você teria tendo que ler o material todo novamente. Então, você vai fazer um fichamento para conseguir, como vocês bem colocaram, poupar tempo, esquematizar as ideias, organizar todas essas informações para que vocês não precisem reaver o material. Então, por aí a gente vê que, essencialmente, a função do fichamento permanece na sua origem, né? A partir disso, alguns autores, eu trouxe aqui mais uma vez o trabalho desses três autores como um indicativo dos tipos de fichamento que são produzidos hoje, a partir do conteúdo que a gente insere nas fichas e da intenção que a gente tem ao produzi-las. Então, a gente tem, o primeiro tipo seria o mais básico, que é o que a gente encontra nas bibliotecas até hoje, que é a indicação bibliográfica, você utiliza como uma mera catalogação daquela obra, no sentido de que, eu vou precisar encontrar esse livro dentro daquela coleção ali e eu preciso ter uma ficha que discrimine onde essa obra está.
não é esse o tipo de fichamento que nós estamos tratando aqui como gênero discursivo. A partir desse primeiro tipo, a gente tem também a evolução para o tipo de fichamento de transcrição, que é o que muitas pessoas ainda fazem, que é simplesmente trazer citações diretas do texto fonte para o fichamento. Então, você não tem nenhum tipo de retrabalho discursivo em cima daquele material. Você simplesmente vai selecionar as partes mais importantes daquele texto e transportar aquela informação para um fichamento, seja no formato digital ou no formato em papel. O fichamento de resumo já é um trabalho um pouco mais elaborado, porque você não vai necessariamente pegar as citações diretas, você pode, mas a partir delas você vai fazer aí algum trabalho textual em cima dessas informações. Então, o texto já não é mais do autor da obra que você consultou, ele já se torna seu. O fichamento de esboço, ele é aquele que vocês comentaram muito nas respostas. Ele é mais utilizado como um instrumento de estudo. Você não está muito interessado em criar um novo texto a partir daquilo, você está simplesmente utilizando o fichamento como um instrumento para otimizar a sua leitura numa próxima ocasião, para organizar as ideias. Às vezes, esse fichamento não precisa nem ser num formato escrito, você pode utilizar um mapa mental, algum tipo de esquematização visual, como a gente vai ver mais para frente, que existe o método Cornell, que você pode utilizar como um fichamento de esboço, e também tem o fichamento de comentário, que é esse que nós estamos abordando aqui hoje no nosso workshop, que resgata o fichamento de resumo, resgata o fichamento de esboço, resgata o fichamento de transcrição e resgata o fichamento de indicação bibliográfica, porque ele traz todos esses conteúdos que a gente espera ver nesses outros tipos de fichamento, mas agrega na questão da sua opinião como autor-leitor. A gente não entende o leitor que está produzindo um fichamento como um mero, digamos assim, sujeito passivo nessa transposição da informação do texto fonte para a ficha. Ele faz essa intermediação entre as informações que ele coleta e o conhecimento que ele gera a partir disso. Então, o fichamento, nesse último tipo, é entendido mais como, digamos assim, um retrabalho daquelas informações que vão poder subsidiar a produção de outros gêneros acadêmicos, por exemplo, artigo científico, uma resenha bibliográfica, uma recensão crítica, são outros gêneros que vão emergir desse diálogo com o fichamento de comentário, ok? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser, por favor, ligue o microfone, senão a gente vai seguir e a Ana vai coletar as dúvidas de vocês no chat para a gente debater no final. E ouvir alguma coisa. Alguém quer falar? Boa tarde, parabéns pela iniciativa de trabalhar com oficina de fichamentos. Eu mesmo sou totalmente leigo, não conhecia, estou começando a aprender agora com você. E me surgiu uma dúvida, se esses fichamentos catalográficos que a gente tem dentro das bibliotecas, caso o aluno ele esteja inserindo agora, ingressando no ensino superior e ele queira ter acesso a eles, esses fichamentos eles podem ser online ou eles são presenciais, ou vai de cada universidade que eles preparam sua forma e sua metodologia de acesso? Tá, você está perguntando especificamente do fichamento do tipo bibliográfico, daquele que eu falei. Isso. Tá, o que acontece? Esse tipo de fichamento, ele é mais encontrado, como eu falei, nas bibliotecas, porque eles fazem essa catalogação, aí vai depender do tipo de digamos assim, do tipo de sistema que a biblioteca da sua universidade usa. Por exemplo, na minha universidade, a gente tem dos dois tipos. Você tem ainda a ficha catalográfica em papel, que fica dentro do livro, como uma forma de identificação, até porque os livros ainda estão no seu formato físico, né, na sua maior parte. E quando você joga para o sistema, aquelas informações que estão no papel vão para o sistema. E aí é todo um processo que é burocratizado e instituído pela própria universidade para conseguir fazer essas fichas catalográficas num sentido mais padronizado para aquela instituição. Normalmente, elas sempre contêm as informações principais da obra,
ISBN, o local onde ela está dentro do acervo, são informações que sempre vão constar nesse tipo de fichamento. Mas, se você quiser se inserir em relação ao contexto de produção desse tipo de fichamento, você teria que ver diretamente com o pessoal da biblioteca da sua universidade. Consegui esclarecer? Sim, sim. Perfeito. Quem tiver alguma dúvida também, por favor, fique à vontade, tá? Então, como eu estava comentando com vocês, aqui, quando a gente fala de fichamento de comentário, a gente não pensa apenas naquela transcrição, e sim nessa reelaboração de ideias, porque, como eu falei, o fichador, que seria aquele leitor que se torna autor de um fichamento, ele é produtor de um texto de autoria dele, que se utiliza das ideias de outras pessoas para produzir um gênero novo, qual seja o fichamento. Então, ele vai resgatar essas funções dos tipos de fichamento anteriores e vai construir uma coisa nova que dialoga com outros gêneros textuais. Então, aqui, como esses autores trouxeram, a gente tem que esse gênero textual permite ao aluno constituir-se como produtor do texto, isto é, além de resumir ou transcrever fragmentos relevantes de um texto, ele precisa deixar explícito no fichamento a sua compreensão sobre o que está sendo fichado de forma clara e coerente. Nesses termos, a voz do aluno não pode ser totalmente encoberta pela voz do autor e pelas outras vozes presentes no texto, mas ambas devem aparecer na tessitura textual do fichamento. Essa distinção entre a voz do aluno e a voz do autor do texto também facilitará o trabalho de escrita de um outro gênero, como um artigo, uma monografia, entre outros, em que o aluno poderá ampliar as reflexões realizadas no fichamento, pois saberá reconhecer facilmente o seu dizer e o dizer do autor, não necessitando recorrer ao texto original para este fim. Tá? Então, a gente percebe, como eu vou mostrar no modelo que eu trouxe para vocês de fichamento, que todas essas funções dessas diversas tipologias vão estar presentes nesse modelo de fichamento de comentário. E, a partir disso, a gente vai construindo, em cima do discurso do autor original, o nosso próprio discurso, porque esse é o objetivo do fichamento de comentário. Aqui nesse último tópico, eu trouxe para vocês já o iniciozinho do que eu vou trazer no próximo slide. O que é? A gente tem diversos tipos de maneiras de fazer o fichamento. A gente tem diversos tipos de fichamento e diversos autores também falam sobre como esse fichamento deve ser feito. O que eu sempre digo nessa hora? Às vezes, os professores adotam modelos específicos que os alunos precisam seguir, então, nesse caso, prevalece a orientação do seu professor. Às vezes, a universidade também estabelece alguns critérios, caso seja uma coisa já institucionalizada, que o aluno precisa conhecer, então, vale a pena vocês procurarem essas informações, perguntarem para os seus professores se a universidade adota algum modelo como esse. Existem os autores de metodologia científica que também dão vários modelos e várias dicas sobre como construir esse gênero textual. Vários deles eu estou resgatando nessa apresentação, porque eles são autores de base sobre esse conteúdo. E também existem os próprios modelos que vocês vão criar na trajetória acadêmica de vocês, que vão se adequar aos objetivos que vocês colocaram lá no início da nossa apresentação. Alguns vão preferir usar mais o fichamento de esboço, porque tem um objetivo mais de utilizar o fichamento como um instrumento de pesquisa, de estudo. Outros vão preferir dar atenção para outros pontos que a gente vai ver aqui, e isso é perfeitamente normal. O que vocês precisam ter em mente é, se vocês estão utilizando o fichamento como gênero só para vocês, vocês têm essa liberdade de se apropriar dessas ideias que estão por aí sobre fichamento e criar e adaptar um modelo próprio de vocês. Se for um fichamento que vocês vão precisar entregar, e isso a gente também vai ver aqui, que o professor pediu para uma disciplina,
para um trabalho de universidade, vocês provavelmente vão ter que se fundamentar em alguma coisa que a universidade de vocês já use ou que o professor disponibilize para vocês. O que não invalida o que a gente vai ver aqui, porque essencialmente todos os fechamentos vão manter esses elementos em comum, porque, como eu falei, já é um gênero acadêmico estável. A gente não tem muitas alterações. O que vai mudar realmente é a apresentação e o objetivo da construção desse fichamento, né? Muitas vezes a gente acaba tendo objetivos distintos e é por isso que existem essas diversas tipologias. Então, resgatando aqui esse último tópico. Ao final de cada um desses tipos de ficha, é possível inserir comentários diversos entre colchetes, esse falando do tipo de fichamento por comentário, tá? Esse procedimento objetiva deixar claro que tal conteúdo não faz parte do texto-fonte, não constitui citação e não pontua fragmentos do pensamento do autor do texto-fonte, mas veicula opiniões do autor do fichamento, que aqui a gente também chama de fichador. Então, o que eu estou falando para vocês? Essa ideia de trazer as opiniões ou os comentários de vocês entre colchetes foi uma ideia que nasceu de um método de anotação sistemática chamado método Cornell. Para quem é professor de inglês, talvez esteja familiarizado com esse nome, porque é o mesmo nome da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que foi de onde o professor que elaborou esse método saiu, né? Esse método surgiu ainda na década de 40 como uma forma de sistematizar e auxiliar nesse processo de anotação, de memorização, de estudo acadêmico. Aqui a gente vê que existe claramente uma função do fichamento de esboço, porque serve para o estudo de vocês, né, dos alunos como um todo, mas também a gente vê que nesse último pedacinho da folha, esse modelinho que vocês estão vendo no lado esquerdo seria um modelo de uma folha de papel em branco, que é utilizado principalmente nesse método Cornell, porque esse professor defendia que você precisava fazer todas as suas anotações à mão. Ele defendia que quando você fazia as anotações à mão, a sua capacidade de retenção das informações era muito maior do que se você utilizasse a mídia digital, por exemplo. Então, ele elaborou um modelo que foi preconizado por esse método para que você organizasse essas informações numa folha de papel em branco, com pauta, sem pauta, aí vai depender de vocês. Nessa primeira parte que tem em cima, você colocaria as informações catalográficas da obra consultada, na forma do cabeçalho do texto-fonte, né, na forma de um cabeçalho. Então, a gente vai ver alguns formatos de cabeçalho que eu vou apresentar para vocês. Nesse lado esquerdo, o que a gente colocaria? Os principais conceitos e ideias na forma de palavras-chave, sempre palavras curtas nesse lado esquerdo, para vocês conseguirem resgatar a informação em si. Contidas no texto-fonte, então você faria esse trabalho de catalogar as palavras-chave, os conceitos, e colocaria nesse lado esquerdo. No lado direito, as explicações correspondentes, e aqui poderiam ser citações diretas ou não, reelaboração com as suas próprias palavras, e embaixo, nesse rodapézinho da página, você colocaria os seus comentários em si. Ou seja, as suas impressões, o que você achou que ficou faltando naquele texto, o que você gostou muito daquele texto. Uma forma de você organizar tudo isso e sintetizar num lugar só. É importante considerar que esse método Cornell também foi feito para ser, além de ser à mão, ele também ser feito de uma forma sucinta. Então, alguns autores defendem que você poderia fazer no máximo frente e verso dessa folha, porque mesmo que você tenha um texto lá de, digamos, 60 páginas, o essencial que você vai incluir nessas 2 páginas é o que tem que constar ali, porque mais do que isso você não vai conseguir reter, né? E o objetivo primordial desse método era justamente auxiliar na retenção das informações. Então, mais do que isso, essa questão da quantidade é muito importante nesse método. E eu trouxe também esse método. Pode perguntar, Juan, fica à vontade. O tamanho da folha para a gente fazer essa fichamento é um tamanho A4 ou é menor ou maior, enfim? Eu já vi A4 e já vi A3.
Mas o mais comum é A4 mesmo, uma folha padrão. Ah, tá. Eu até, na minha imaginação e na minha ignorância, eu pensava que era, tipo, um cartãozinho pequeno. Ah, sim. Deixa eu Enfim. voltar aqui os slides. Peraí que eu fechei meu microfone. Você está pensando no modelo de fichamento mais antigo que a gente tinha, ó. Eu até não cheguei a abordar na minha fala. A gente tinha essas fichas que a gente comprava nas bancas, eu ainda peguei esse tempo, tá, pessoal? Que você ia lá, comprava, eram como se fossem cartões, né, um papel mais duro. E aí você tem de dois tamanhos, né, uma ficha menorzinha, como essa que vocês estão vendo do lado esquerdo, e uma maiorzinha. E tem os dois lados, frente e verso, para você escrever. Ainda vende nas bancas, você pode comprar e fazer as suas fichas através desse formato mais antigo, né? Alguns amigos meus, inclusive, ainda fazem. E tem, são caríssimos, exatamente. Hoje em dia é artigo de luxo, né, Vitória? E é assim, você tem esse formato, esse papel ainda existe, mas pouca gente usa justamente porque não é tão acessível, não faz mais parte da nossa cultura. Essas fichas surgiram no passado porque elas eram práticas, fáceis de carregar. Você vê que, como a maioria dos textos-fontes eram livros, você conseguia colocar facilmente dentro do livro e depois tirar, e aquilo ali era fácil de manusear. Mas assim como isso que eu abordei no método Cornell, como você tem um espaço físico limitado para inserir essas informações, a ideia não era que você se apegasse muito àquelas citações extensas, era que você realmente pudesse colocar as palavras-chave, os conceitos e as definições de uma forma muito breve. Ainda tem, né, Pedro? Eu também guardei algumas minhas, da época de colégio. E assim, você essencialmente pode fazer o seu fichamento onde você preferir. E esse ainda é um dos caminhos possíveis, Juan, caso você tenha interesse em dar uma olhada nesse tipo de ficha mais antigos também é possível. Mas Era isso. Na verdade, eu entrei no curso sem saber, né? Na minha concepção era o fichamento bibliográfico mesmo, do livro em si, né? Até esses dias eu estava procurando cursos de biblioteconomia e acreditei que pudesse fazer parte desse curso, né? Talvez faça em alguma disciplina do curso de biblioteconomia, mas, claro, agora eu percebi que é uma coisa mais ampla relacionada aos gêneros, realmente, que também é muito válido. Obrigado. sim, imagina, Juan, o trabalho do bibliotecário passa por esse gênero, porque ele precisa fazer, como eu falei, as fichas de catalogação nas bibliotecas, então é um gênero que você vai ver se você for para o curso de biblioteconomia, mas o que a gente está trazendo aqui realmente é uma coisa mais ampla, porque já resgata esse gênero acadêmico e não só esse mais especializado que a gente vê nas bibliotecas e nesses acervos maiores, assim, onde a gente pode ainda consultar esse material físico. Então, voltando aqui, eu usava essas fichas das maiores para fazer apontamentos nas aulas. Exatamente, Patrício. Era bastante usado ainda, porque era fácil de você carregar, era leve, você levava e era bem prático, porque você tinha esse frente e verso, era bem fácil de manusear. Então, qual é a ideia aqui, até para finalizar essa questão do método Cornell e também dessas fichas mais antigas? A ideia é que você tenha um conteúdo que seja visual, porque você vai conseguir consultar de forma rápida, prática, e também que essa própria reelaboração das ideias, e não a mera transposição do texto, de uma citação direta que está naquele texto-fonte para um fichamento, ela vai te ajudar nesse processo de apreensão do conhecimento, na verdade. Você vai retrabalhar essas informações para que aquela ficha se torne um material que você possa consultar e entender. Essa é a parte principal. Mesmo que você utilize assim de símbolos, utilize um mapa mental, o mais importante é você entender aquele registro que ficou na sua ficha. Então, independentemente do caminho que você vai utilizar, o interessante é que você tenha sempre isso em mente, que precisa ser útil para você e, se for, claro, uma produção que alguma outra pessoa vai analisar, que seja inteligível para ela também.
Aqui eu vou mostrar para vocês os modelos que eu utilizo e que também vão ficar disponíveis para vocês, para vocês verem mais ou menos como é que sintetiza todas essas informações, essas funções dos gêneros textuais, dos gêneros de fichamento, num fichamento único, tá? E aí, aqui eu separei entre modelo de fichamento pessoal, como eu falei, para consumo de vocês mesmo, digamos que ninguém mais vai ver, só vocês vão utilizar nos seus estudos, e o modelo de fichamento para entrega, que é um modelo padrão que a gente utiliza muito aqui. Assim, eu estou falando no contexto de onde eu vivo, tá? Estou em Curitiba, no Paraná, a universidade que eu estudo utiliza esse fichamento, o Instituto Federal de Santa Catarina também, a Universidade Federal do Paraná também. Então, é um modelo que é padrão para cá, pode sofrer algumas alterações nas instituições de vocês, mas, de qualquer maneira, eu acredito que seja um modelo válido de entrega para qualquer fichamento pelos professores. No caso, como eu falei, se algum professor de vocês estabelecer um modelo padrão específico, vocês seguem o que eles disserem, mas aqui vocês vão encontrar já um material para vocês, pelo menos, organizarem as ideias de vocês e produzirem esse material inicial, mesmo que depois precisem ser feitas algumas modificações no layout ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou encerrar aqui o compartilhamento para a gente ver essa outra guia do nosso modelo de fichamento pessoal. Então, aqui, pessoal, vamos ver, já está compartilhando, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Acho que agora tá bom. Então, esse é o modelo de fichamento que eu uso para fins pessoais. Então, a gente começa com a referência do texto, que resgata aquela função de catalogação, de você saber de onde veio aquela informação. Se você necessitar, você vai ter onde encontrar, ou saber como encontrar aquela obra original. E aqui a gente está sempre falando do texto que você leu. Primeira coisa que essa catalogação tem que ser feita com base no texto fonte que a gente está trabalhando desse fichamento, ok? E aqui, para já exercitar algumas técnicas de escrita acadêmica, o que eu sempre faço nesse cabeçalho? Eu coloco a referência do texto em alguma normalização, em alguma norma de formatação de referências, como eu sei que vocês passaram pela oficina de ABNT. Quando chegar na nossa atividade, para a continuação de amanhã, eu vou pedir para vocês fazerem na ABNT, para vocês treinarem. Depois vocês vão colocar aqui a citação dentro do texto, que vocês devem ter visto, pela forma da ABNT, a gente utiliza um tipo de citação dentro e fora do texto, que também é de praxe, os outros tipos de normalização vão exigir essas diferenças entre citação intra e extratextual, tá? E é aqui que a gente vai começar a destrinchar, se a gente puder colocar assim, o texto-fonte em si, para se reapropriar dessas ideias. A gente está colocando aqui que vocês supostamente estão lendo um texto-fonte de origem acadêmica. Pode ser um artigo científico, uma monografia, uma tese, uma dissertação, uma resenha, enfim. Um gênero textual científico que vai se utilizar dessas particularidades que existem na escrita científica. Então, quais sejam essas partes? Você sempre vai encontrar uma justificativa teórica empírica, um problema de pesquisa, uma tese, uma proposição, uma hipótese, dependendo da área de vocês vão utilizar algumas dessas expressões com outras variações, mas sempre vocês vão encontrar essas seções no tipo de texto-fonte de vocês. Você vai ter uma sessão de discussão, uma sessão de resultados, as considerações finais, as conclusões. E aí a gente vai adentrar nos meandros dessa leitura orientada para a construção desse fichamento. Então, o que a gente começa investigando no texto-fonte? A motivação para ele ter sido escrito. Quando a gente fala de artigo científico, ou de qualquer peça científica,
a gente tem que lembrar que aquele texto nasce de uma lacuna teórica. Essa lacuna teórica, muitas vezes, precisa ser prática também, ela traz para a gente alguma coisa que não existe nas pesquisas mais recentes, que o nosso trabalho precisa suprir. E, geralmente, essa informação, como a gente está tentando defender aquilo que a gente traz como sendo inédito para a nossa área de conhecimento, essa informação geralmente vai estar na nossa introdução, ou mesmo até no próprio resumo desse tipo de texto-fonte. Digamos que a gente esteja falando aqui mais especificamente de um artigo científico, que é algo que eu vou trazer na atividade de vocês, tá? Então, a gente tem o resumo e a introdução, que são as primeiras seções ali de um artigo acadêmico. Depois, a gente vai perceber que essa motivação se fundamenta num problema de pesquisa, ou seja, uma pergunta que que o artigo científico ou o seu texto-fonte se propõe a responder. Então, esse tipo de informação introdutória é essencial para a gente entender de partida quais são as intenções do autor do texto-fonte, o que ele pode trazer de contribuição, o que, na verdade, ele está querendo pesquisar e o que ele está querendo defender naquele texto. Tudo isso eu vou resgatar logo no início do meu fichamento e logo no início do texto-fonte. Já aconteceu de vários alunos terem dificuldade de encontrar essa informação num texto-fonte, só que a gente tem que perceber que quando o texto está bem construído, e nesse aspecto eu defendo principalmente que o fichamento pode te ajudar a ter essa percepção de qualidade dentro da produção bibliográfica que você consulta, justamente porque você vai perceber se um desses itens não estiver claramente dispostos no texto-fonte, você tem ali algumas brechas e algumas fragilidades na argumentação científica daquele texto que foi consultado. E aí você começa a aprender sobre outros gêneros textuais a partir do fichamento. Por isso que eu comentei com vocês anteriormente que o gênero de fichamento de comentário, ele serve muito mais do que uma ferramenta de estudo para o que você está estudando, ou seja, o conteúdo que está contido ali no texto-fonte, ele acaba sendo transcendido por outras questões que orbitam as suas produções acadêmicas a partir dele. E é por isso que a gente diz que há um tipo de fichamento que dialoga com esses outros gêneros textuais da academia, porque no final ele vai ajudar para que você melhore a sua escrita acadêmica, a sua argumentação, e sirva até mais do que um instrumento de estudo em si. Então, a partir dessa primeira identificação da motivação, a gente vai, então, para a tese ou proposição dos autores. Como eu falei, se você tiver em uma área de pesquisa que também utilize o termo hipótese, isso vai estar contido aqui. O que eu proponho nesse fichamento? Que a gente construa, mais ou menos, se vocês forem relembrar, é um modelo visual parecido com o método Cornell, se vocês puderem perceber, tem ali uma coluna na esquerda de palavra-chave, você também resgata aquela ideia do cabeçalho anteriormente, apesar de eu ter incluído algumas noções dessa normalização acadêmica que vai ser importante depois para vocês construírem outros gêneros com base nesse texto-fonte. E com base nisso você vai trazer uma citação, e aqui quando eu digo citação, pode ser uma citação direta daquilo que vocês leram, desse conceito, dessa palavra-chave que é importante para você resgatar essa tese ou proposição dos autores do texto, ou você também pode trazer a sua explicação, que também é válida. O que eu sempre destaco é que nessa coluna da direita é interessante você colocar o número da página, até para depois, se você precisar resgatar esse conceito, e você não precisar retomar o texto original em si, porque, digamos, você quer fazer uma citação direta sobre uma explicação daquele conceito. Aí você já sabe em que página está, você não precisa voltar ao texto original. Se você quiser fundamentar a sua explicação, você vai parafrasear a explicação desse conceito que você está citando da obra. E você não quer utilizar uma citação direta, mas você sabe... Pode falar, Vitória. Quando a gente está fazendo a escrita do fichamento,
como que a gente faz para fazer a separação da nossa escrita para a escrita do autor? Lógico que quem está iniciando, né, como a maioria de nós, tem uma diferença gritante na escrita, né? Quando a gente está iniciando, é muito diferente, né? Mas, assim, na hora de identificar, é interessante a gente fazer uma diferença ali de cor, por exemplo, colocar a minha escrita de azul e a escrita do autor de preto, para já ir já direto para o trabalho já na cor da ABNT, ou tem alguma outra. Perfeito, Vitória. A sua pergunta é excelente. O que acontece? Aqui, se você estiver utilizando já esse modelo aqui para usar as suas próprias palavras e não necessariamente uma citação direta, eu recomendaria sim que você utilizasse cores diferentes, porque é justamente isso que eu faço. Mas se você quiser colocar, como no método Cornell, um espaço separado para você distinguir aquilo que é citação direta do que é seu na sua escrita, você também pode, e você vai ver que aqui na estrutura desse fichamento, a gente distingue aquilo que vai ser a sua opinião da opinião e do que está escrito no texto-fonte. Essa distinção é essencial. Eu entendi que a sua pergunta é mais no sentido de escrita. Como é que você vai diferenciar, digamos, uma paráfrase de uma citação direta nesse modelo aqui de fichamento? Você pode utilizar cores diferentes, tem pessoas que utilizam isso, e você também pode utilizar outros blocos de texto aqui, esse modelo editável, você pode colocar uma caixinha colocando, isso aqui seria a minha reelaboração sobre esse aspecto aqui que a gente está tratando, que é a tese ou proposição do autor. Então, isso aqui fui eu que escrevi, pensando na ideia dele. Você pode acrescentar aqui uma caixinha agregada, alguma coisa nesse sentido que facilite essa diferenciação. Mas, se você quiser utilizar as cores também, eu acho super válido. Tem colegas meus que utilizam essas cores, as cores diferentes também. Eles geralmente utilizam 4 cores diferentes. Só que aí eles relacionam as seções do texto que eles estão consultando com as cores que eles vão utilizar nesse fichamento. Então, essas são várias possibilidades que vocês podem utilizar para tornar esse modelo realmente útil para vocês, né, na jornada acadêmica de vocês. Respondi a sua pergunta? Ok, perfeito. Então, lembrando que aqui, nessa primeira etapa, a gente se atém à tese e proposição dos autores justamente porque também quando você parte da motivação e depois você quer entender o que foi, na verdade, que esse autor contribuiu de fato com o texto dele, você tem, digamos assim, no artigo científico, você tem a introdução e depois você vai para o referencial teórico. O referencial teórico, na verdade, é esse autor do texto-fonte se apropriando das ideias de outros autores para fundamentar a tese ou proposição dele. Então, é aí que mora o perigo. Muitos alunos partem da introdução, vão direto para o referencial teórico, e depois, na hora de citar, eles não percebem que eles não estão, na verdade, citando aquele texto-fonte. Eles estão citando vários autores anteriores àquele texto-fonte na forma de apude, que é o citado em, né? Se a gente for colocar aqui. E, com base nisso, eles perdem, assim, fica uma lacuna desse gancho que parte da motivação para aquele texto-fonte existir, do que esse autor realmente entregou com base no que ele prometeu a partir da fundamentação da motivação dele. Então, o que eu proponho aqui? Que vocês, nesse fichamento, saiam da introdução, pulem essas sessões de referencial teórico e metodologia, olhem para elas depois de passar pela sessão de discussão de resultados e considerações finais. Porque é isso que vai trazer para vocês uma ideia do que o autor prometeu. Lembra que ele tinha um problema de pesquisa, ele tinha uma lacuna que ele precisava suprir, e, na verdade, os resultados e as conclusões são, essencialmente, o que ele entregou com base no que ele prometeu no início. Então, lembra que o fichamento precisa resgatar essa sequencialidade de ideias. Então, quando vocês se propõem a se engajar com o texto-fonte
de uma maneira que seja mais útil a essa coleta de informações e essa retenção, vocês vão conseguir deixar mais claros no estudo de vocês todos esses aspectos que estão ali contidos naquele texto-fonte que vocês precisam diferenciar. Depois que vocês saem daquilo que o autor do texto-fonte escreveu, vocês agora vão se debruçar sobre essas seções que ficaram pendentes, que eu falei, do referencial teórico e da metodologia. Por quê? Nenhuma metodologia se fundamenta sem você consultar autores de métodos. A gente usa metodologias já fundamentadas no campo científico. E para cada método, a gente tem autores de base. Então, qualquer pessoa que vá fazer uma pesquisa aplicada, ela vai precisar aplicar aquele método que já está escrito e descrito por outros autores no contexto de pesquisa dela. Ela precisa partir do que já se sabe para o que ela vai entregar. Então, você necessariamente vai estar construindo conhecimento a partir das vozes de outros autores. É por isso que essa seção de metodologia e de referencial teórico a gente deixa para essa etapa seguinte do nosso fichamento. Aqui a gente pode seguir uma abordagem quantitativa. Você vai analisar, assim, de uma forma geral, o texto-fonte, vai ver quais autores aparecem mais ali para fundamentar a proposição daquele autor. Você pode partir de uma abordagem qualitativa, em que você não vai se ater muito aos autores, e sim às ideias que estão contidas ali, e os autores que são mencionados ficam em segundo plano em relação a essas ideias, ou você vai seguir uma abordagem mista. Aqui você realmente está fazendo um trabalho de mapeamento mesmo, de identificação de todas as ideias que estão contidas ali. Nisso, você pode se debruçar sobre as seções, principalmente de revisão de literatura, fundamentação teórica, revisão, às vezes também recebe o nome de revisão, na verdade não é revisão, fundamentação teórica, revisão de literatura, e tem mais uma outra nomenclatura para essa seção que eu não estou me lembrando. Mas, enfim, é toda essa seção que traz os autores que o autor do texto que você está consultando se baseou para poder escrever aquela pesquisa que está na tua mão. E com base nisso, você vai, depois que você conseguir fazer esse mapeamento, organizar essas informações e tentar resgatar o que você reparou que ele utilizou nos resultados e na discussão dele. Quais foram essas ideias que ele, na verdade, viu na pesquisa aplicada dele, o que ele usou na discussão teórica dele, que está lá na seção que seria, teoricamente, deveria ser de autoria dele, né? Que é a discussão ou apresentação dos resultados. Como é que ele fez essa interlocução entre as vozes dos outros autores que ele utilizou, que ele se apropriou para debater aquele assunto, e fez essa interlocução com os apontamentos dele. Nessa parte aqui do fichamento que vocês vão incluir isso, através da identificação desses autores citados pelo autor do texto-fonte. Então, você tem ali vários apudes. Se você precisar depois, isso aqui é muito importante, se você precisar depois consultar esses autores originais para esclarecer ou aprofundar alguns dos conceitos que fundamentaram o desse autor do texto-fonte, você vai ter aqui uma seleção completa da identificação desses autores para você expandir aqueles conceitos que ficaram parcialmente claros ou que você precisa retomar depois para um trabalho seu. Isso aqui é essencial para vocês conseguirem discernir entre essas diversas vozes que aparecem no texto-fonte. Aqui a gente ainda está se debruçando sobre o nível textual, ok, pessoal? Você ainda não está colocando efetivamente a sua voz ali. Você pode até fazer um trabalho de paráfrase, como a Vitória colocou, mas você ainda não está dando a sua opinião, você está só extraindo as informações que estão no texto. Por isso que a gente tem essas referências, as páginas que a gente está tirando, as citações, os autores, ainda é um trabalho bem em cima do texto, tá? Aqui, nessa etapa seguinte do fichamento, e aí é o que eu coloco para vocês, que muitas pessoas pecam porque elas acabam entendendo que o fichamento
é uma forma de resumo meramente e terminam ali naquelas etapas primeiras de identificar quais são as ideias contidas no texto-fonte, quais são os autores, e é isso que o texto diz e acabou. O fichamento do tipo comentário, que é o fichamento esperado de um aluno de graduação, de um aluno de pós-graduação, seja estrito sensu, seja lato sensu, é não apenas essa etapa primeira, mas também essa que a gente vai abordar agora. Ele precisa ter uma apreciação crítica sobre o que ele leu, ele precisa colocar a voz dele sobre aquele texto que ele leu, a voz dele também sobre as teorias que o autor-fonte utilizou para defender o argumento dele naquele texto-fonte. Então, a gente vê que existem 3 níveis de vozes discursivas na construção desse fichamento. A gente tem a voz do autor que escreveu o texto que a gente está consultando, a voz dos outros autores que ele consultou para poder respaldar o que ele está defendendo e a nossa própria voz. É essencial que o aluno, quando vai construir esse fichamento, consiga fazer essa interlocução e essa transposição clara entre o que cada uma dessas vozes quer dizer sobre aquele assunto, tá? E aqui a gente começa essa etapa de apreciação crítica, que alguns chamam de recenseamento crítico, outros chamam de resenha crítica. O que vocês vão fazer aqui é distinguir a opinião do autor sobre o próprio texto, porque no final de um artigo científico, no final de um TCC, uma monografia, uma dissertação, uma tese, é esperado que você tenha uma reflexão crítica sobre o seu próprio trabalho, e isso precisa constar principalmente na seção de conclusões ou considerações finais. E aí você vai colocar as críticas boas, ou seja, o que você contribuiu de forma teórica e prática com a sua pesquisa, e também as críticas ruins, que a gente traz na forma de limitações, ou seja, eu não consegui abraçar tudo na minha pesquisa, ficaram essas lacunas que outros trabalhos que se debrucem sobre esse tema também vão conseguir endereçar caso eles tenham interesse, porque a minha contribuição foi essa, mas a minha limitação também foi essa. Essa avaliação crítica do próprio trabalho precisa constar em qualquer escrita acadêmica, porque todos esses gêneros de autoria do meio científico exigem essa transparência e essa ética na conduta de pesquisa científica que a gente tem que ter na hora de disseminar o conhecimento, reconhecendo os pontos fortes e as fraquezas. E com base nessa opinião crítica que o autor do próprio texto tem sobre o que ele escreveu, a gente vai tecer agora a nossa opinião e a nossa apreciação crítica sobre tudo que a gente viu aqui. Então, o que a gente observa? Nessa última etapa do fichamento, eu sempre sugiro que a gente construa algumas provocações na forma de perguntas, porque as perguntas auxiliam a gente a conseguir visualizar melhor aquilo que o texto não respondeu, aquilo que ele respondeu, aquilo que ficou controverso, que ficou ambíguo, que a gente vai precisar procurar em outras fontes, porque o autor não deixou claro na construção argumentativa da pesquisa dele, e também os pontos incompletos e inconclusos, ou seja, aquelas lacunas teóricas e empíricas que o autor não percebeu, porque isso também acontece, o autor apresenta ali algumas limitações da pesquisa dele, mas ele também pode não ter enxergado outras limitações que você enxergou. Então, essa parte da apreciação crítica de você como estudante é essencial, na verdade, o que o seu professor quer ver, quer encontrar no seu fichamento, porque é isso que dá a sua voz de autoria dentro de outros gêneros textuais que provavelmente vão surgir a partir desse seu fichamento. Lembrando também, pessoal, que esse modelo de fichamento que eu estou trazendo para vocês, ele é muito útil, como eu falei, para vocês, quando vocês estão usando, porque ele é uma ferramenta visual, é uma ferramenta de consulta fácil, porque essas informações vão estar todas categorizadas de uma forma que vocês vão conseguir acessar e visualizar novamente de forma bem rápida, mas também é essencial que vocês lembrem que esse modelo é utilizado para um texto-fonte. O próximo que eu vou mostrar para vocês, ele é utilizado para vários textos-fontes. Então, o que a gente espera?
que vocês aqui consigam fazer essa reflexão sobre um texto apenas, para que no modelo de entrega, e isso é muito comum em principalmente graduação, pós-graduação, vocês vão ver que os professores não vão passar apenas um texto para vocês lerem numa disciplina. Quem já está passando por isso provavelmente já está se deparando com essa realidade. Vocês têm vários textos para ler. E aí você tem vários fichamentos sobre um texto só, mas na verdade o que o seu professor quer que você entregue é a relação entre esses fichamentos. E aí já é um outro tipo de modelo que vocês vão poder usar, que vai resgatar essas ideias, mas vai tecer uma relação entre elas para conseguir debater. Olha, o tema da aula é esse, digamos que o tema da nossa aula seja gêneros acadêmicos. A Vitória trouxe aqui os apontamentos dela, trouxe apontamentos de outros autores e trouxe alguns modelos para a gente seguir, mas se eu tiver que me deparar com outros modelos, como vocês vão ver que eu deixei nessa apresentação, para vocês conhecerem outros métodos, se aprofundarem em outros conteúdos, vocês depois tiverem que sintetizar tudo isso, é esse o modelo de entrega final, que vai fazer essa relação entre as ideias de cada autor e também em cima e com base na sua própria opinião, tá? E só para fechar esse tipo de modelo pessoal, a gente coloca aqui no final as referências que você citou no seu fichamento, porque não necessariamente o seu fichamento vai trazer todos os autores na forma de APUD que o texto fonte colocou. Você está fazendo um mapeamento para ser interessante para você. O que você vai aproveitar, o que você achou de marcante naquela leitura. Não necessariamente vão ter que ser todas as referências que aquele autor trouxe. Então, aqui você vai colocar as referências que estão no seu fichamento. O mesmo vale para um artigo que você estiver produzindo. Você pode ler milhões de coisas, mas você só vai citar aqueles autores que realmente, você só vai referenciar aqueles autores que efetivamente você citou no seu texto de partida, né? Então, se vocês também quiserem, eu deixo aqui uma dica para vocês utilizarem o hiperlink do trabalho que vocês estão consultando, porque quando vocês quiserem acessar esse fichamento, já fica tudo centralizado ali. Você pode colocar na mesma forma da ABNT, aquela referência daquele texto que você citou no seu fichamento, e você pode achar o DOI ou algum tipo de identificador, pode ser a página mesmo, o URL do link do artigo ou da fonte que você está consultando, você cria um hiperlink rápido ali e centraliza todas essas informações no próprio fichamento, ajuda muito. Agora a gente vai ver o outro tipo de fichamento que eu comentei com vocês. Se tiverem alguma pergunta também sobre esse, podem ficar à vontade, tá? Eu vou compartilhar aqui agora o outro modelinho. Professora Vitória. Pode falar. Essa aula vai ser disponibilizada para a gente depois? Esses modelos de fichamento também vão ser disponibilizados? Claro que vão, pode ter certeza que sim. A continuação do workshop vai ser com base na atividade que eu vou passar para vocês em cima desses modelos, então vocês terão acesso, certamente. Obrigada. De nada, imagina. Deixa eu colocar aqui. Aqui, esse seria um modelo, uma possibilidade de formato de entrega, tá? A gente usa muito ele aqui, os alunos de doutorado da Federal do Paraná. Então, ele é bastante utilizado, vocês vão ver aqui, quando a gente tem logo do programa, é um programa de pós-graduação. Geralmente, a gente entrega assim, num modelo mais formalzinho, tem o nome do professor, o tema da aula, porque geralmente, quando os professores passam esses textos para vocês, eles têm algum tema de aula em mente. Nem sempre eles vão dizer qual é esse tema de aula. Então, é interessante que quando vocês façam esse trabalho de catalogação, de fichamento, vocês vão perceber, vai ficar claro para vocês qual é o tema da aula seguinte, porque vocês vão ter passado por esse trabalho de reflexão. E é interessante que vocês já chegam com essa informação, vocês chegam com ideias mais articuladas e veem que o fichamento realmente tem essa função de auxiliar
no tipo de leitura que vocês desenvolvem do texto, né? A apropriação das ideias fica muito melhor. Então, aqui, comentando sobre esse tipo de fichamento, digamos, modelo de entrega. A gente dá para vocês algumas daquelas funções iniciais, por exemplo, aqui vocês vão colocar de novo uma função de cabeçalho, vão colocar na forma BNT ou na forma que o professor de vocês pedir, aquela informação do texto-fonte. Então, aqui você pode ter diversos tipos de texto-fonte, né? Artigo, livro, capítulo de livro, resenha, monografia, TCC, enfim. Vários tipos de gênero científico. E aí, você, dependendo da normalização que você estiver usando, essa forma de referenciação vai se modificar. Aposto que vocês viram isso na oficina de hoje. E vocês vão colocar de todos os textos que vocês consultaram, que o professor pediu para vocês lerem em aula, tá? Aqui seria para vocês realmente colocarem em ordem alfabética todas as referências, uma seguida da outra. Essa caracterização da fonte de dados é justamente vocês dizerem qual é o tipo de material fonte que vocês estão consultando, se é livro, se é resenha, porque isso ajuda vocês depois a diferenciarem o que muda de um gênero para o outro. Então, como eu falei, é uma forma de vocês estudarem a própria escrita acadêmica de vocês, fazendo esse tipo de fichamento. Aqui nas referências que você coloca em ordem alfabética, como eu falei. Aqui as informações dos autores. O que acontece? Quando a gente chega num programa de pós-graduação, é esperado que a gente tenha um aprofundamento maior nas leituras. E isso acontece de diversas maneiras. Uma dessas maneiras é você conseguir relacionar a produção de um autor com aquilo que ele defende. Por exemplo, vocês vão ver no artigo que eu vou deixar para a atividade de amanhã, que existe uma teoria chamada teoria dos gêneros textuais, que é muito fundamentada como teoria e como método pelos autores da Escola de Genebra. Se eu estivesse fazendo um fichamento como modelo de entrega com base nesses textos desses autores, com certeza eu ia ver aqui que a trajetória deles em cima de letramento materno está totalmente relacionada com a teoria que eles elaboraram depois sobre os gêneros textuais. Então, quando vocês resgatam essas informações da biografia dos autores que vocês estão pesquisando, que vocês estão lendo, vocês conseguem articular toda essa trajetória. Muda a forma, na verdade, como você se apropria dessa teoria, porque você começa a lembrar não da ideia em si, mas do autor. E quando você lembra da pessoa que escreveu, parece que todo esse conhecimento se reorganiza no seu cérebro de uma forma muito mais orgânica. Muito interessante você observar isso. Façam essa experiência e depois vejam como vocês se sentem. Aqui, nessa etapa seguinte do fichamento, a gente retém aquela função de resumo. Você vai olhar para aqueles textos todos e vai sintetizar o objetivo daquela comunicação, a metodologia e os resultados. Aqui a gente pode separar por autor e, geralmente, a gente utiliza a mesma ordem que a gente colocou nas referências, que seria a ordem alfabética. Então, se a gente tiver 3 textos, como é o exemplo desse fichamento, a gente coloca autor, texto 1, esses critérios e o autor do texto 3. Percebam que aqui a gente não está mais fazendo aquele trabalho tão reflexivo como a gente viu no fichamento pessoal. Aqui a gente está mais sintetizando algumas informações e relacionando, que é mais importante, do que a gente já trouxe e já percebeu ali. Por isso que é interessante você ter o seu pessoal e depois fazer esse de entrega, porque o pessoal, ele te dá um alcance das ideias que estão em um texto só de uma forma muito mais aprofundada que o fichamento desse modelo de entrega não vai te dar, porque o propósito dele é justamente você comparar as ideias entre vários textos. E aí, o tipo de estrutura e até o tipo de trabalho que você vai ter nele é totalmente diferente. Nessa seção 5, você traz os conceitos. Lembra que a gente também vê os conceitos no modelo pessoal. Então, aqui, se você tiver passado pelo pessoal, é simplesmente transcrever, porque você já vai ter visto, já vai ter refletido sobre isso. Aqui você só está organizando para entregar realmente.
Então, você resgata os conceitos e as definições, tá? Pode tanto ser na forma de citação direta, se você estiver utilizando essa citação direta, sempre colocar a página e colocar entre aspas, né? Vocês viram isso hoje. E para deixar claro que são as palavras do autor original. Essa questão das aspas e da página, eu geralmente também faço assim, viu, Vitória? Aquela pergunta que você tinha feito sobre como diferenciar as paráfrases. Eu vou mostrar para vocês um modelinho desses preenchido. E geralmente eu também faço assim, em vez de diferenciar por cores, eu coloco aquilo que está em citação direta, independentemente do número de linhas, tá? A BNT prevê que você coloca, entre aspas, até 3 linhas dentro do texto. Se for maior do que isso, você coloca um bloco de texto separado. Como no meu fichamento pessoal eu não vou utilizar esse bloco de texto separado, porque eu sempre vou inserir naqueles quadros, eu sempre demarco as citações diretas com aspas. E aí, o que já tiver sido alguma coisa que eu me reapropriei, eu deixo sem aspas, e aí eu já vou saber o que eu tirei com as mesmas palavras e o que eu reelaborei com as minhas próprias palavras. É uma opção para vocês também. Aqui, na sequência desses conceitos principais, a gente tem também a contribuição prática e teórica, como a gente tinha no outro, e aí a gente, mais uma vez, vai empilhar esses dados por autor. O que acontece aqui? Vocês estão percebendo que até então a gente está só sintetizando essas informações de maneira mais ou menos estruturada, semelhante ao que a gente viu no fichamento pessoal. Só que aqui, nessa recensão crítica, diferentemente daquele modelo de quadros mais visual que vocês têm no fichamento pessoal, aqui vocês vão ter que escrever um texto. Essa recensão crítica é o que, digamos assim, o professor de vocês vai consumir como sendo uma produção de vocês. Já vai ter a articulação de todos aqueles autores, vai ter aquele posicionamento que você teve no seu fichamento pessoal, de perceber o que está faltando, o que o texto responde, o que ele não responde, o que os próprios autores colocam como sendo uma contribuição, será que eles atendem essa contribuição? Será que é uma contribuição parcial? Aqui vocês vão escrever na forma de texto, realmente, não deixar só na forma sistemática de um quadro, para que o professor de vocês possa ler. Esse texto, eu arrisco dizer, ele tem um potencial muito grande de virar um gênero textual depois que vocês vão poder utilizar num artigo, na monografia de vocês, no TCC, em qualquer autoria, porque isso aqui já vai ser a sua reelaboração, mas realmente com argumentação científica em cima dessas ideias, desse tema que provavelmente esteve na aula do professor de vocês. E no final, o último item desse modelo de entrega, a gente traz as questões para debate. Aqui, esse modelo é bem útil porque no final, mesmo depois dessa recensão crítica, você provavelmente vai levar questões para debate em sala. Você vai discutir aqueles textos com os seus colegas. Então, nessa última parte, você já chega assim, com algumas perguntas suas, e na hora do debate você vai conseguir perceber se os seus colegas tiveram as mesmas percepções, como é que a turma, na verdade, se apropria desse conhecimento. E é nessa última sessão que o professor vai poder ver as percepções individuais que vocês tiveram da leitura e depois vai poder utilizar isso em sala para construir um conhecimento coletivo. Então, por isso que é muito útil tanto para o aluno que produz esse tipo de fichamento, quanto também para o professor que vai entrar em contato com o material que vocês extraíram da leitura de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta também sobre esse modelinho de entrega, podem ficar à vontade. Agora eu vou mostrar para vocês um modelo pessoal preenchido, para vocês verem mais ou menos como é que fica, né? Eu falei milhões de coisas, espero que estejam ansiosos para produzir os fechamentos de vocês, mas agora eu acredito que vocês tenham curiosidade de ver como é que fica no final, né? O que sai de tudo isso aqui? Espera aí, só um minutinho.
Deixa eu compartilhar aqui novamente. Eu vou compartilhar. A quantidade de páginas, Juan, isso é engraçado, porque muitos alunos pensam que os professores querem que vocês escrevam um monte. Na verdade, não. Os professores, assim como os alunos, não têm muito tempo. Então, o máximo de síntese que vocês conseguirem é o ideal. Por quê? O que importa é vocês conseguirem fazer essa reflexão teórica de uma maneira consistente. Eu não sei, Gisele, onde vai ficar disponível a gravação, mas eu lembro que a Ana comentou que todo mundo ia receber por e-mail, tá? Mas não sei se vai para o YouTube. Deixa eu colocar aqui. Perfeito. Eu vou compartilhar a tela inteira, pessoal, porque aí vocês vão conseguir ver o texto-fonte e a gente vai fazer um passeio sobre esse processo. Como é que eu parto do texto-fonte e vou para o meu fichamento. Eu deixei aqui um modelinho parcialmente construído, né? Para vocês terem uma ideia. Tá baixando aqui. Cadê? Sim. Aqui. Esse modelinho aqui, deixa eu colocar, já seria o modelo desse texto-fonte preenchido. Eu vou tratar desses aspectos iniciais, que não tem muito a ver com texto, é só a catalogação. Então, aqui a gente tem as normas da ABNT. Esse texto-fonte que vocês viram ali na página que estava aberta, ele não é um artigo científico, ele é um outro gênero textual que a gente chama de editorial. Editorial é uma nota de um editor de um periódico científico que sai antes de um número regular de uma revista, introduzindo o tema daquela revista. Só um minutinho. A bateria está acabando. Quando você, o editor, vai lançar uma revista, um número de uma revista acadêmica, ele tem um tema que é abordado naquele editorial. Digamos assim, você tem um artigo científico sobre o tema de gêneros acadêmicos. Você vai mandar para uma revista que publica dentro dessa área e publica esse tema. Quando ele tiver um número X de artigos sobre aquele mesmo tema, ele vai montar um número exclusivo daquela revista sobre aquele tema. E aquela publicação de todos os artigos juntos é introduzida pelo gênero acadêmico do editorial, que não é um artigo, não é nenhum desses outros gêneros que a gente mencionou anteriormente, é um gênero específico para esse fim, para introduzir um número de uma revista científica. Então, é um tipo de texto diferente, que ainda é acadêmico, que traz reflexões pessoais dos editores, traz também uma fundamentação em cima de outros teóricos, e não é um texto muito extenso, né? Justamente por ser um editorial, o foco tem que ser os artigos que estão sendo publicados ali. Então, a gente traz aqui, na forma da ABNT, a referência desse texto. Foi o mesmo texto que eu trouxe no minicurso, ok? O texto que a gente vai trabalhar no workshop é o outro, que vai ficar para a oficina continuada de amanhã. E aqui eu trago só como exemplo realmente para vocês verem como é que a gente faz essa transposição do texto-fonte para cá, para o fichamento. A gente tem a citação de dentro do texto, né? Vocês devem ter visto hoje, que é o autor, com a data entre aspas, porque aqui você vai continuar e vai incluir esse autor no texto, por isso que o nome dele está fora. E se está fora das aspas. Se a citação for fora do texto, ou seja, eu escrevi um monte, aí no final do meu parágrafo eu indico que aquelas ideias eu reelaborei com base no Rossoni, mas eu não trouxe o Rossoni citado dentro do meu texto, só fora, é caixa alta, entre parênteses, tá? Aqui eu trouxe algumas coisas preenchidas para vocês entenderem como é que funciona. No editorial, a gente não tem uma justificativa teórico-empírica, porque o que o editor quer é justificar a relevância daquela temática para a área de conhecimento da revista.
Então, aqui, como a gente vai ver no texto, a intenção do autor foi principalmente debater sobre a ciência, a profissão dos professores, e como é que isso se articula no processo de aprendizagem de vocês. Digamos que você seja um aluno de pós-graduação, você está tentando virar professor, você tem aquelas métricas de publicação acadêmica, como é que você lida com tudo isso, com estresse? Você já é um professor, já conceituado na sua área, mas você ainda tem as mesmas demandas que você tinha quando ainda era um pós-graduando, então é sobre isso que orbita o texto, tá? E aqui eu trouxe já essas coisas preenchidas, só um minutinho que eu vou abrir aqui o texto para vocês, que ele não abriu direto. Deixa eu ver aqui onde é que ele foi parar. Agora que ele está baixando. Vamos lá. Agora vai. Ok. Então, a gente tem aqui, nesse editorial, o título é Escrita Acadêmica é mais do que um passo de cada vez, tem que esvaziar a cabeça. Algumas pessoas trabalham fichamento numa forma assim, de primeiro olhar o título das sessões e ver só pelos títulos das sessões o que elas trazem de ideias centrais. Aqui a gente já tem 2 eixos sendo relacionados, escrita acadêmica e esvaziamento de ideias. Você não vai chegar com aquela sua bagagem cheia das ideias de outros autores, como muita gente prega por aí. Então, aí a gente já tem parcialmente o posicionamento do autor desse editorial em relação ao que ele vai tratar. E isso é uma estratégia, tá? Principalmente se vocês estiverem sem tempo de tratar com profundidade dos textos que vocês têm que ler, olhar para essas sessões e extrair informações chaves desses títulos é uma estratégia que muitos alunos utilizam para começar a ter ideias para os seus fechamentos ou mapas mentais. Então, aqui, recentemente me deparei com um texto de Duncan J. Watts, cujo título enigmático me chamou a atenção, 5 Feet at a Time, Watts, 2022. Mais do que a curiosidade pelo título, a relevância que a obra do autor teve no desenvolvimento da minha trajetória acadêmica, com a sua ideia de mundos pequenos, Watts, que impactou diretamente o teor da minha dissertação de mestrado, e de alguns dos meus primeiros textos, aqui vocês vão perceber que essa revista não está utilizando a BNT, percebem, né? Tiveram a oficina hoje, devem estar craques. Aqui a gente tem a APA, tá? É muito utilizada na área de administração, que é a área dessa revista. O que ele está defendendo aqui? Ele está colocando, como eu falei, o editorial uma escrita mais pessoal. Ele escreve em primeira pessoa, ele está introduzindo o tema a partir da realidade dele, como editor, como professor. Isso é válido dentro desse gênero acadêmico. Então, ele começa a fundamentar as suas ideias a partir de alguns conceitos. Ele já resgatou Watts, ele já resgatou a ideia de mundos pequenos, mas vejam que a ideia de esvaziar a cabeça é dele. Então, o que a gente colocou aqui no nosso modelo de fichamento? Esvaziar a cabeça é uma ideia do Rossoni. Entra nesse primeiro quadro de tese ou proposição do autor. Aqui vocês não vão conseguir fazer essa associação entre essas seções que eu coloquei com esses asteriscos aqui, porque a gente não está lidando com um artigo científico que é distribuído nessas seções. A gente está trabalhando com um editorial, que tem uma distribuição do texto mais orgânica. Quando a gente vai para cá para baixo, vejam que tudo isso que está listado aqui são as ideias do Rossoni. Quando a gente vai para cá para baixo, que são os APUDs, os autores que ele citou, a gente tem aqui mundos pequenos, tá? O autor, que é Watts, e aqui a gente traz, não uma citação direta, mas a página onde essa informação foi encontrada, pode falar.
Ui, deixa eu voltar para cá. Pode falar, quem levantou a mão. Ainda não? Tá, tudo bem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Você tem aqui não uma citação direta, mas algumas palavras-chave que me ajudam a entender o que seria mundos pequenos. E aqui eu coloquei, eu gosto muito de utilizar símbolos porque facilitam essa associação rápida de ideias. Vocês podem preferir uma citação ipsis literis, que seria aquela entre aspas, para dizer que são com as mesmas palavras. Eu gosto muito de colocar apenas alguns ganchos, porque se eu colocar as ideias principais, eu vou conseguir com muito mais facilidade, sem cometer plágio, me debruçar sobre essas ideias e reescrever o texto com as minhas próprias palavras, tá? Então, é uma estratégia que vocês podem utilizar. Essa ideia de mundos pequenos está atrelada ao trabalho acadêmico, porque ele faz essa interlocução com esse conceito do Watts, que ele atribui a escalar uma montanha e as dificuldades e ao desânimo no processo. Então, voltando para o texto original. Foi um texto que me tocou, o do Watts, tanto que eu incorporei como fonte para redigir esse editorial. Não sei se devido às consequências da pandemia no cotidiano do meu trabalho ou por causa do momento pessoal que vivo, cujas escolhas entre família, trabalho remunerado e pesquisa acadêmica vêm me afligindo. Fato é que a analogia que o autor usa do trabalho acadêmico com o ato de se escalar uma montanha, destacando as dificuldades e o desânimo no processo, me causaram o desconforto necessário para rever meu processo de trabalho, não somente intelectual, mas como um topo. E é aqui que você coloca aquela ideia de escalar montanha. Não está errado, não é um todo, é um topo. Ele fala de mundos pequenos como se o pesquisador, na sua escrita acadêmica, ele tivesse que transpor aquela realidade local que ele vivencia, que ele conhece, para conseguir chegar num patamar muito acima. E isso requer muito esforço, muita dedicação. Uma coisa que vem chateando ele, digamos assim, em termos de carreira acadêmica. Então, aqui, nos momentos de desânimo, o autor sugere que se deve subir 5 pés de cada vez, rememorando o alpinista Royal Robbins, que em português brasileiro soaria como um passo de cada vez. Juntamente com tal dica, ele aponta no texto outras 4 a respeito da escrita acadêmica, que reproduzimos neste editorial. Simplesmente escreva, corte o texto sem dó, crie blocos de ideias, busque a opinião dos outros, dê um passo de cada vez. No entanto, além de incorporar a minha própria interpretação de cada uma delas, adiciono uma sexta. Esvazie a sua cabeça. Aqui vocês percebem que há um posicionamento explícito do autor. Ele coloca o que é do Watts, e se eu quiser abordar como ele vai abordar cada uma de forma aprofundada, você vai ter que colocar nesse quadro aqui do que ele citou como APUD, porque são as ideias do Watts. Se você for tratar de esvaziar a cabeça, que é um conceito dele, você volta para cá para cima. Tá? E aqui eu já deixei algumas citações diretas sobre o que ele considera que é esse processo de esvaziar a cabeça. E todas as implicações que isso significa para quem está escrevendo, né? Quando a gente volta para o texto, ele traz também, em sequência, o conceito de professor Bombril, é outro APUD. Vai para aquele quadrinho de baixo. O que significa isso? Essa última dica talvez tenha um apelo maior para o típico professor brasileiro que atua na pós-graduação. Como um professor bombril, um pau para toda a obra, você vê que são sinônimos explícitos, precisa lidar com múltiplas atividades, tais como funções administrativas executivas, docência, execução de projetos, ler, estudar, pesquisar e publicar, sem contar na recorrente necessidade de complementar a renda. Mas antes de detalhar tal dica, como disse, resgato as originalmente oferecidas por Watts.
Então, aqui ele vai se debruçar sobre cada uma dessas ideias. A gente vai categorizar e vai colocar isso aqui, conseguindo diferenciar o que é o posicionamento dele do que é o posicionamento dos autores que ele cita para respaldar a argumentação dele. E aqui a gente coloca na sequência o Watts, de novo, Watts e Becker, escreverem as impressões rápido, apesar da angústia, corte, arquivo morto. Então, são várias ideias que ele vai utilizando para sustentar a argumentação dele. E você vê que quando você faz esse mapeamento das ideias dos autores que ele cita, você consegue mais tarde fazer esse diálogo com as ideias que ele mesmo apresenta no texto dele. E aqui eu deixei mais esse modelinho para vocês verem. Eu não incluí essa parte de recenseamento crítico, porque é a parte mais difícil, justamente para que vocês tivessem esse esforço mais crítico de perceber e de analisar essa parte do artigo que vocês vão entrar em contato na atividade de amanhã, para que vocês preencham essa etapa do fechamento de vocês, mas também porque no editorial você não vai encontrar necessariamente essas informações de opinião sobre o próprio trabalho. Ali o que ele está fazendo, como eu falei, é introduzir uma série de artigos que vão abordar o tema de escrita acadêmica, trabalho do professor, sobre o número da revista. A importância desse tema para a área de administração. Então, não necessariamente você vai ter ali a crítica dele sobre o próprio trabalho, porque não é essa a intenção desse gênero textual. Mas você, com certeza, ao ler esse texto, esse editorial, você vai ter os seus próprios apontamentos. Então, será que você concorda quando ele diz que escrita é como se fosse um topo? Você sai daquela sua realidade local e precisa galgar uma outra muito maior para conseguir alcançar realmente o esforço intelectual de escrever e colocar no papel as suas ideias? Você vai entrar em contato ao longo da leitura com diversas ideias, e o ideal é que para cada parágrafo você consiga sintetizar isso em alguma informação que você vai incluir no seu fichamento. Por isso que a gente traz aqui na forma desse quadro, porque, por exemplo, digamos que para cada parágrafo ele vai abordar uma ideia dessas, que você vai sintetizar num conceito, que vai fazer referência a uma explicação. E nisso você vai construindo, refazendo, na verdade, os passos dessa argumentação que ele fez, para chegar na discussão a que ele se propõe e vai conseguir visualizar. Poxa, será que eu concordo que para eu escrever eu tenho que esvaziar a minha cabeça? Será que isso para mim é uma coisa controversa? Como é que eu vou escrever alguma coisa se eu partir do zero? Esse posicionamento de vocês que precisa estar contido nessa parte final do fechamento. As ideias que vocês tiverem, as impressões durante a leitura, o que vocês acham que não ficou aprofundado, que ficou faltando, que ficou desconexo nesse texto-fonte, precisa estar aqui, porque, como eu falei, faz parte dessa opinião de vocês sobre o que vocês estão lendo, né? E mais tarde vai ser utilizado como um critério de intertextualidade se vocês estiverem trabalhando com vários textos-fontes para a entrega de um fechamento final, tá? Agora aqui, eu não vou me debruçar muito sobre esse texto, como a gente fez no minicurso, tá? Eu vou voltar para a apresentação para finalizar aquilo que eu coloquei lá para vocês no material. Vou deixar esse material com vocês e vou mostrar o que a gente vai fazer para amanhã, ok? Então, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar novamente. Tirar aqui. Vamos ver. Aqui. Você está com a mão levantada, Érica? Quer falar alguma coisa? Não, acho que não. Não estou mais vendo. Tá. Então, aqui, pessoal, esse material eu vou deixar com vocês, para vocês utilizarem para a oficina de amanhã. Então, o que a gente vai fazer?
só voltando aqui para vocês verem, a gente saiu do método Cornell, a gente veio aqui para esse convite de atividade, onde a gente tem esses fichamentos em branco que vocês podem preencher. O texto que a gente vai utilizar para a leitura de amanhã é esse aqui, tá? Eu já vou deixar esse PowerPoint com vocês, para vocês terem acesso. E esse modelo aqui de fichamento é para atividade em grupo que eu quero que vocês façam. Se vocês não conseguirem fazer hoje, o ideal seria que sim. Para amanhã a gente só debater o que vocês tiverem inserido ali. Se vocês não conseguirem fazer, amanhã a gente vai fazer juntos, sim. Vai receber agora, Suelen, nesse exato momento. Oi? Citação entre Jaqueline, eu não entendi essa pergunta. Exemplo 2010, exemplo 2010. Ah, você diz da regra da BNT. Eu acho que é isso. Você tem a citação dentro do texto e fora do texto. Já volta nesse tópico. Sem problemas, Ineida. Eu acabei de mandar aí para vocês, tá? Esse docs que está compartilhado aí com a apresentação, vocês têm todos esses links e aí é só utilizar para amanhã, ok? Aqui, a gente tem esse primeiro texto, que é o de leitura, que eu quero que vocês façam. É um texto de 15 páginas, tá? Bem curtinho. E aí, vocês vão utilizar esse último modelo de fichamento para atividade em grupo, que eu proponho que vocês façam. Esse último modelo, ele está compartilhado na forma de comentarista. Eu gostaria que vocês fizessem. Se vocês preferirem fazer num arquivo separado, depois colocar algumas considerações nele, sem problemas. Mas a ideia é que, como ele está compartilhado no modelo de comentarista, todas as marcações que vocês fizerem vão ficar visíveis de uma forma colorida, para a gente conseguir distinguir cada contribuição, e vocês vão colocar pelo menos 5 ideias que vocês perceberam em cada um desses tópicos no decorrer da leitura. Então, por exemplo, o que foi que eu observei de motivação? O que foi que eu observei ali no primeiro quadro dos APUDs? Eu quero que vocês consigam ver, ter essa construção do fichamento e depois, quando a gente chegar amanhã e vir as contribuições de vocês, a gente consiga produzir isso de forma coletiva, ver como é que a leitura de cada um transformou o fichamento numa coisa maior que a gente vai conseguir debater e vai conseguir aproveitar juntos, ok? Então, se possível, façam hoje, senão a gente vai ter que construir amanhã durante a oficina, tá? Não seria o ideal, mas se for o caso, vai ser o que a gente vai fazer, ok? Aqui a gente tem esse modelo pessoal que eu acabei de mostrar preenchido, já vou voltar nele para você dar uma olhada, tá, Jaqueline? Não se preocupe. E aqui eu deixei as referências, tá, para vocês perceberem. E no final eu deixei alguns materiais complementares de alguns vídeos no YouTube que trazem outros exemplos de fichamento, mais algumas coisas sobre o método Cornell, que eu não falei, e uma técnica de leitura que talvez possa ajudar vocês, que remete a esse processo de você ir parágrafo por parágrafo, vendo as ideias principais e tentando se apropriar do que está ali para o seu fichamento. É um caminho parecido que talvez ajude vocês nesse aprofundamento, caso vocês tenham interesse de consultar. Tá bom? Agora vamos voltar para a dúvida da Jaque. Vamos lá, Jaque. Vamos aqui, esse aqui. Deixa eu interromper para compartilhar o outro. Aqui, Jaque. É o seguinte. Quando você está escrevendo um texto, até vou colocar como exemplo aqui. Rossoni comenta que é preciso esvaziar a mente para se escrever bem. Ok? O Rossoni, ele é sujeito da minha oração. Deixa eu ampliar aqui, talvez fique melhor para vocês visualizarem. O Rossoni, ele é sujeito da minha oração. Olha aqui, ele que comenta.
essa citação, ela está dentro do texto, porque o Rossoni está dentro da minha frase, digamos assim, está dentro da minha oração. Então, esse parêntese aqui é só para informar a data do texto-fonte que eu consultei do Rossoni. Perfeito? Se eu disser, é preciso esvaziar a mente antes de escrever. Digamos que isso aqui é a reelaboração do que o Rossoni disse. Não é a minha ideia em si. Foi o que o Rossoni colocou no texto, como a gente viu, essa ideia de esvaziar a mente. É dele, mas ele não está na minha frase. Eu escrevi uma frase mais ampla, genérica, sem um sujeito explícito, para que eu possa resgatar o Rossoni apenas como uma informação no final da minha frase. E aí a gente tem que essa é uma citação fora do texto, digamos assim, tá? Então, o que seria essa distinção? Isso a gente está utilizando a normalização da ABNT. Se eu tiver dentro do texto, vem em caixa baixa, tá? Só a primeira letra maiúscula e a data entre parênteses. Se eu tiver uma frase reelaborada e o Rossoni vier no final, dentro do parênteses com caixa alta, vírgula, data. Essa é a padronização da norma da ABNT. Se você utilizar outro estilo de referência, você vai ter o mesmo princípio, existe uma citação dentro do texto que tem que ter um formato, e uma citação fora do texto que tem que ter outro formato. Mas aí esse formato vai variar em relação ao seu estilo de referência. Ok? Perfeito? Conseguiu entender aí? Certinho, acho que sim. Estou tentando ver se deu para entender. Ok, ano da obra. Ah, entendeu. Jaqueline entendeu, exatamente.